Vamos lá, eu sou Joana, repórter do jornal. A Eliane falou muito do livro, e eu acabei de voltar de uma viagem ao Pará durante 15 dias, onde eu visitei muitos municípios na Ilha do Marajó, onde esse problema é gravíssimo, para fazer a reportagem para o caderno especial que vai ser veiculado na Folha na segunda-feira. E eu pude ver muito de perto esses casos. Bom, vamos começar a mesa agora. Vão ser 7 minutos de introdução de cada uma das convidadas. Depois a gente vai chamar para o debate. Lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito, elas vão ser recolhidas e aí eu repasso aqui para as debatedoras. Vamos começar com a senadora Lídice? Bem, bom dia a todos e todas as presentes. Eu gostaria de agradecer e louvar a iniciativa da Folha de realizar um debate desta natureza no dia 18 de maio, que é justamente o dia em que nós marcamos o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, que é uma referência a um crime bárbaro ocorrido na década de 90, em Vitória, no Espírito Santo. E dizer também da importância de debater esses avanços legislativos aqui num quórum e num fórum tão qualificado. Eu iniciaria dizendo, porque o nosso tema, se não me engano, são os avanços legislativos na questão dos direitos da criança. E eu acho que tudo começa na Constituição de 88, quando a Constituição introduziu pela primeira vez o conceito da criança como sujeito de direitos, e garantindo isso através do artigo 227 e do artigo 228. E no parágrafo 4º do artigo 227, diz claramente que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, este foi o primeiro passo, um passo fundamental. E este passo não acontece isoladamente no Brasil. Havia um movimento internacional que constituía um conceito maior, onde se trabalhava um conceito maior, que era o conceito da criança, da proteção integral à criança, integral e universal. Depois da Constituição de 88, um marco importante é que, em 1989, a ONU aprova a Convenção dos Direitos da Criança. E, logo em 1990, se dá, como consequência de tudo isso, do movimento que surge no Brasil, com as organizações não governamentais, e a Unicef também com papel fundamental, o Unicef, a aprovação do ECA, que é o marco legal da proteção do direito da criança no Brasil e que se constitui logo como uma referência internacional, porque justamente consolida este conceito de proteção integral e universal. Bom, a partir daí, nós passamos a ter um marco legal de proteção, com o conceito de proteção ao direito da criança, mas que, por incrível que pareça, imediatamente contestado. Há algumas leis no Brasil que são de absoluta unanimidade, são aprovadas por unanimidade. E, logo após, elas são imediatamente contestadas pela prática parlamentar e pelo discurso na sociedade. E o ECA, apesar de ser uma lei já com alguma idade, que já saiu da infância, já está na juventude, ela ainda continua sendo uma lei que é acusada na sociedade. Então, recentemente, eu contava uma experiência que tive na Bahia, onde me suscitou que nós tivéssemos a iniciativa de fazer um curso de qualificação em relação ao ECA para professores, porque me contavam que, numa sala de aula, a professora dizia aos alunos e aos seus pares: olha, nós temos que ter muito cuidado, porque agora a gente não pode ensinar nem direito na escola, porque tem esse tal de ECA aí, que vem só para punir o professor. Aí uma companheira me procurou e disse: olha, está acontecendo isso na escola, vamos fazer
um acompanhamento dessa questão com qualificação em relação ao ECA. E os professores ficaram surpreendidos, porque não conheciam o ECA e tiveram a surpresa de conhecer o seu conteúdo e ver que ele tratava de proteção à criança e não de ataque aos professores. Após o ECA, eu quero ressaltar também uma outra lei de grande importância na área da proteção à criança, que é o Plano Nacional de Convivência Comunitário, que discute o tema da família, do abrigamento, da convivência, as regras para a adoção. Depois, há 2 anos mais ou menos, foi votado na Câmara e no Senado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que regulamenta as regras para adolescentes autores de ato infracional. E, mais recentemente, eu destacaria justamente a Lei 13.431, que surge da CPI de combate à exploração sexual no Brasil, que foi presidida pela senadora Patrícia Saboia, e teve como relatora a deputada Maria do Rosário, e a deputada Laura Carneiro também participava. Já a lei que surge desse movimento, quase todas as nossas leis surgem desses movimentos coletivos, essas leis protetivas, teve a autoria da presidente, ou da deputada Maria do Rosário, e a relatoria da deputada Laura Carneiro. A senadora deve ser o meu desejo que vocês duas sejam. Então, nessa lei, o que a lei avança, principalmente, no tratamento específico, e elas poderão detalhar mais a respeito, da criança e adolescente vítima do abuso e da exploração sexual, que, quando se trata da criança, a exploração é sempre um abuso ao direito, um abuso à dignidade, um abuso do corpo da criança. A lei exatamente define o que é abuso sexual, o que é a violência, o que é a exploração sexual, faz essa definição na lei do crime, define também um tratamento especial e prioritário para a criança em toda a área, e define, e é isso que é a grande conquista dela, talvez, que é justamente a escuta especial e o depoimento especial. É a criação de um ambiente especial para que a vítima não possa ser revitimizada com tantas oitivas sobre aquele mesmo fato traumático, para vir, às vezes, a nem esclarecer totalmente o crime e, cada vez mais, vitimizar a própria vítima, fazer com que aquela dor ela seja repetida tantas vezes. A escuta ou a oitiva especial, ela garante à criança a condição de ser ouvida por um profissional qualificado, ou um psicólogo, ou um assistente social, ser gravado, aquilo que se chama a prova antecipada, para que, através da gravação, essa gravação possa ser ouvida pelo juiz, pelo sistema de justiça, de garantias, possa ser ouvida mais de uma vez e se construa a prova sem que a criança tenha que fazer. Abusada na escola, tenha que dar um depoimento na escola, outro dentro de casa, outro no conselho tutelar, outro para o juiz, e outras e tantas quantas vezes sejam necessárias um contato com uma autoridade. Agora,
Agora, senadora, a senhora já deu um pouco a perspectiva histórica. Eu queria passar um pouco a palavra para a deputada Rosário, para a gente, agora que a senhora já introduziu na legislação, para ela falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente volta nisso no debate. Ok, obrigada. Bem, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento minhas colegas parlamentares, a deputada Laura Carneiro, senadora Lídice, a representação da Fundação Abrim, que também está aqui conosco, e você que faz a coordenação aqui conosco, Joana. Nós, ao tratarmos desse tema, nós estamos tratando dos direitos humanos. E é importante fazer essa referência, porque se os direitos humanos são um patamar civilizatório, os direitos humanos das crianças e adolescentes, a universalidade desses direitos, devem ser o patamar ético de uma sociedade. Afinal, nós temos que nos colocar diante de todas as crianças como adultos, portanto, com a responsabilidade diferenciada. Legislar sobre temas como esses tem sido um desafio incrível. Nós temos aqui 3 mulheres legisladoras. E nós temos um parlamento principalmente masculino. Tratar sobre temas referentes à sexualidade já nos traz questões bastante complexas. Tratar sobre questões referentes à violência sexual enseja o enfrentamento de relações de poder. Isso tem sido, na nossa trajetória, eu acho que eu posso dizer isso por nós, um desafio muito grande. Estas leis que nós conseguimos aprovar, a partir do que bem analisou a senadora Lídice, elas têm a ver, em primeiro lugar, com um tipo de escuta. Porque a sociedade brasileira não tinha em conta a situação da violência sexual contra crianças e adolescentes até os idos de 1980, até o período da Constituinte mesmo, quando, na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o movimento de meninos e meninas de rua foi às ruas do Brasil e escutou crianças. E a pergunta era, por que as crianças estão nas ruas? E a descoberta foi, não se trata apenas e tão somente de uma situação econômica, mas há, dentro da casa, nas instituições, e em alguns lugares fechados, relações de poder de tal proporção desequilibradas que as crianças querem fugir, que os adolescentes querem fugir. E as crianças brasileiras, nas ruas, contaram para pesquisadores, autoridades, movimentos, sociedade civil, de que havia aquilo que não tinha sido percebido, um tipo de violência que era a violência sexual, que é a violência sexual. Apesar da gente ter avançado muito na legislação, no ECA, na Constituição, nenhuma legislação brasileira tratava do tema da violência sexual. Todas tratavam a integralidade dos direitos, mas a violência sexual tem especificidades. E isso é que tem nos desafiado a legislar sobre ela. A violência sexual, ela traz sobre a vítima uma dimensão de culpa, de vergonha e de dor que é impossível de ser abordada sem sistemas de proteção que sejam especialmente cuidadosos. Isso é parte da nossa própria cultura. Há pesquisadores que estudam a história terrível do estupro e como ele foi visto em diferentes civilizações. Nem sempre nós tivemos o padrão e o reconhecimento de que a criança era um ser próprio, com direitos próprios e um ser com um desenvolvimento especial. Nós sabemos disso. Então, chegarmos a uma legislação que aborde o tema da sexualidade como um direito a ser desenvolvido nos padrões da criança e que tem que ser protegido, é o que nós fizemos. Fizemos como também como parlamentares? Nós fomos a campo e ouvimos. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm realizado várias ações assim. E em 2003 e 2004, nós fomos titulares de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Nós fomos a 21 estados.
nós ouvimos o que havia de pior em termos da perversidade. O nosso relatório final apresentou 5 projetos de lei e daquela CPI todos foram aprovados. O principal relatório mudou o Código Penal brasileiro. E por que eu destaco isso? Porque até 2009, os crimes sexuais no Brasil eram tidos como crimes contra os costumes, ao ponto de, vejam só, se alguém estuprasse uma menina e casasse, nós vimos casos assim, e contraísse matrimônio com ela, sanava a responsabilidade, porque ele havia sanado o dano. Ele havia protegido a honra, porque a honra e o dano não era da criança ou da mulher, era da moral, do pai, da família. Até 2009, nós lidávamos com uma legislação que não reconhecia os direitos sexuais das crianças como direitos de se desenvolverem sem a intervenção do adulto. Porque, tenhamos clareza, quando nós falamos que crianças e adolescentes têm direitos específicos ao desenvolvimento da sexualidade, nós não estamos dizendo que é uma sexualidade igual à do adulto. Nós estamos dizendo que é uma sexualidade infantil que não pode ter a atuação do adulto sobre ela, porque toda atuação é violenta, mas é própria, é dela. E ela precisa se desenvolver de forma protegida. É preciso proteger a sexualidade como parte da identidade, e é por isso que nós temos que fazer leis. Então, o Código Penal passou a ter um título onde dizia dos crimes contra os costumes, passou a dizer dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra, no caso das crianças e adolescentes, nós criamos um tipo penal que se chama estupro de vulnerável. E nós acabamos, eu posso dizer a vocês, com a divisão que havia entre um tipo que era estupro e o outro tipo que era atentado violento ao pudor. Porque os meninos jamais se reconheciam que eles eram estuprados. Mas eles eram, e era preciso dizer isto. Era preciso dizer que o estupro não era uma relação sexual violenta, não consentida, ou a partir de uma estrutura de sedução que pode não ser violenta fisicamente, mas o é psicologicamente, porque é uma dominação. Era preciso dizer que se não se estupra só com o corpo, se estupra com objetos. Era preciso tratar dessas coisas e nós tratamos num ambiente excessivamente masculino, onde alguns riam, onde alguns nos olhavam de um modo estranho, onde alguns diziam, mas por que elas querem tratar com isto? E o que nós queríamos era dizer que era preciso compreender este crime para proteger. Porque nós não legislamos só na norma penal, mas era preciso mudar a norma penal. E era preciso criar a figura do estupro de vulnerável para que os juízes, inclusive, eu digo isso a vocês, não tivessem a possibilidade de escolher quem era o vulnerável. Nós começamos a nos dar conta que havia uma divisão. Para a criança das camadas médias, nós conseguíamos ver instrumentos de proteção, mas para as crianças das ruas, das praças, nós tínhamos um julgamento que dizia que elas já eram corrompidas, quando a lógica era corrupção de menores. Então, acabamos com a ideia de corrupção de menores. Toda criança, o mesmo direito, toda criança, a mesma proteção. E eu concluo dizendo, com satisfação, neste 18 de maio, apesar de todas as tristezas que nós devemos sempre sentir, porque é preciso senti-las para nos importar e fazer a nossa parte pelos direitos humanos, que nós oferecemos ao Brasil agora uma legislação que complementa tudo isso, que é a Lei 13.431, que fala como uma criança tem que ser escutada, como ela é criança, quando ela está diante de um juiz, de um promotor, numa delegacia ou em qualquer lugar, como ela não pode ser exposta. E nós fizemos isso a muitas mãos, com as mãos da Lídice.
com as mãos da Laura, com as mãos do Unicef, com as mãos de um juiz da infância, ou de vários, do doutor Eduardo, doutor Dr. César, no Rio Grande do Sul, hoje desembargador, principalmente com o nosso olhar, porque nós temos uma vivência anterior. Eu digo a vocês, eu trago as minhas vivências como professora de periferia, na escola pública, e a primeira vez que eu ouvi que uma criança tinha sido abusada, eu nem sabia que este crime existia, e eu descobri porque uma criança confiou em mim. E eu espero que a gente aqui possa significar que essa confiança vale a pena e que nós possamos continuar na nossa jornada. Era isso, muito obrigada. Primeiro, boa tarde, bom dia, né? Agradecer o carinho da Folha, convidar, dizer que, na verdade, a gente combinou o seguinte: a Lide se introduzia ao tema global, a Rosário ia falar da lei e eu ia complementar com a legislação. Então, na medida que ela não falou da lei, eu vou falar um pouco da lei e vou falar um pouco da legislação, até porque isso virou uma trinca. E, especialmente, eu e Rosário, porque começamos a trabalhar lá na CPI em 2014, que é o, vamos dizer, que efetivamente toda a legislação alterada no Brasil se dá a partir dessa primeira CPI. Eu fiz até um relatório, vou deixar com vocês. Houve uma segunda CPI em 2014, que também fez algumas sugestões legislativas, mas absolutamente nada saiu do papel. São alguns projetos, está aqui na lista, é tanto papel aqui que eu já me confundo. Enfim, e nenhuma delas são mais de 10 projetos da CPI que ficaram sem votação, e aí tem aqui toda a listagem de como estão, para elucidar melhor. Bom, vou começar do quase final da Rosário. O que aconteceu quando se altera o Código Penal e se altera o artigo 213, que é o artigo que trata do estupro? Na verdade, se junta o ato libidinoso ao estupro e, quando se usa a expressão constranger, né, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar, permitir que com ele se pratique ato libidinoso, você junta, o que era só para a mulher, você faz para a mulher, para a criança, para o menino, para a menina, para todos, para qualquer cidadão. E é uma grande, vamos dizer, foi a grande inovação da primeira CPI que nós trabalhamos. Esse foi o primeiro grande marco. E aí vem a primeira discussão que eu acho que vale a pena trazer para vocês, que é: deve-se continuar com 217? É isso que a gente, né, o legislador, diferente do que as pessoas imaginam, precisa ouvir, né, e esse debate é bom para isso. É ideal que a gente permaneça com o artigo 217. 217 diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Mas e se o menor de 14 anos quiser praticar o ato? Ou a gente aqui vai fingir que as adolescentes, eventualmente, que queiram enfim, ter um ato sexual, vão estar cometendo um crime, quem tiver, o menino que tiver relação com ela? Não. Isso não é exploração sexual. Então, a gente tem que ver até onde temos que alterar esse artigo. Até onde a gente... Na verdade, a lei nada mais é do que o costume da vida de qualquer um de nós, que se transforma no texto legal a partir de um legislador. Então, a gente tem que repensar esse artigo. Acho que essa é uma alteração legislativa que a gente vai ter que pensar. É só para fazer confusão, senão não tem graça. Você sabe como é que eu sou. Se não tiver uma confusão, não tem graça nenhuma. Bom, para vocês terem uma noção, 16,1% dos jovens entre 10 e 14 anos, ou entre 10 e 24 anos, tiveram sua primeira experiência sexual aos 13 anos. Então, esse artigo é bom, é atual, ou a gente tem que alterar? Depois eu vou falar um pouco, depois eu vou explicar a lei. Bom, outro dado importante é a legislação da internet, do marco legal da internet. Esse é um tema que hoje não podia ser mais recorrente. E aí o Brasil tem a ONU fez um documento com vários países, aliás, 18 países. E aí ele especifica em cada um desses países quais são as legislações que não existem. Então, no Brasil, apenas a gente só não legislou sobre
falsificação da identidade com a finalidade de cometer abuso sexual, quando o cara diz que falsifica a identidade para cometer abuso, e não existe uma penalização específica. E não existe para quem se utiliza da internet para vingança. A gente parece que as coisas não acontecem, mas são reais. A gente já conseguiu isso do ponto de vista, já fizemos um projeto, já aprovamos uma lei, até relatei, do deputado João Arruda, que fala especificamente da mulher, nesse caso da internet, da vingança. Mas ainda temos que fazer uma legislação específica para a criança. Bom, agora vamos tentar ir direto ao ponto, até porque eu só tenho 2 minutos, mas eu vou tentar falar bem rápido. Bom, então, essa nova lei, que nós construímos em 6 meses de discussão, embora o projeto da Rosário tivesse 15 anos parado na Câmara, o presidente topou, nós sentamos com todas as entidades, aí aqui eu vejo alguns amigos da Brinc, da Unicef, enfim, mas também com os conselhos profissionais, especialmente com o Conselho de Psicologia, que era contra a matéria, e construímos, em 6 meses, sentados, quase todas as terças e quartas-feiras, conseguimos construir um texto consensual com o governo e, ao mesmo tempo, com a sociedade civil. E esse texto, claro, fruto do trabalho que a Rosário fez, a gente tentou compilar e mais, tentou preparar um texto que formasse maioria num plenário, como disse bem, num plenário que não só, e aí eu falo muito claramente, porque eu falo isso no microfone, posso falar aqui, não um plenário apenas masculino, mas, infelizmente, muito conservador. Para vocês terem uma noção, a expressão gênero não pode ser utilizada em nenhum projeto de lei, porque impede a sua aprovação. É muito grave, é muito mais grave do que as pessoas imaginam. O senhor está impressionado? Pois eu fiquei, quando voltei para a Câmara, e vi isso, porque eu passei 6 anos fora da atividade legislativa e fiquei absolutamente impressionada. Bom, no projeto, nós criamos, então, 2 momentos especiais, o chamado escuta especializada e depoimento especial. O que é? Bom, quando a criança sofre um abuso ou uma violência, ela vai falar para a tia da escola, e a tia da escola vai comunicar isso à rede de proteção que é criada no município para aquela criança. E aí ela vai ser ouvida, vai ser escutada. Por exemplo, o médico que a vê não vai poder perguntar os detalhes, só vai tratar da questão específica daquele procedimento médico. O Conselho Tutelar não vai ouvi-la para ela ter que revelar e se vitimizar mais e mais e mais, né? Não vai acontecer isso. Então, essa escuta é uma vez, ela vai falar com um profissional competente. Essa matéria vai para o juízo, e aí ela não vai nem olhar para a cara do juiz, nem olhar para a cara do agressor, nem ser obrigada a estar com esse agressor na sua casa ou na sua convivência. Muito ao contrário, aí se utiliza um pouquinho do que a gente fez na Lei Maria da Penha, é como se o agressor tem que sair do lar, né? E aí essa criança vai para uma salinha especial, né? Em alguns estados já existem, em outros não, e nessa sala ela é ouvida pelo juiz. Então, são formados quesitos, ela não fala com o juiz fala com uma psicóloga que vai, na linguagem da criança, perguntar à criança o que aconteceu. Então, se for necessário, vai fazer isso com desenho. A criança, eventualmente, pode ter 3 anos, 2 anos. Eu e Rosário vimos casos de bebês que nem vão falar nunca, porque eram bebês e eram abusados. Eu me lembro, nunca vou esquecer, na CPI, ele disse, nunca vou esquecer. Foi uma cena que claro, esse tema só as mulheres. Os membros eram mulheres. Nós saímos todas, depois de ver as fotos, para o banheiro, todas. Ninguém ficou, porque foi a coisa de tudo que eu já vi na minha vida, e olha que eu já fui da CPI do narcotráfico, já vi de tudo. Nada parecido com o que a gente viu. Acho que foi no Sul, né? Nada parecido, nada chega a me arrepiar. Bom, enfim. As crianças com menos de 7 anos terão rito cautelar, portanto, o processo vai ter que ser muito rápido, para que você não revitimize a criança e, ao mesmo tempo, que você tenha um resultado
mais imediato possível. Já disse que não, se resguarda o autor e se resguarda a criança do autor. E aí, a partir dessa decisão, desse depoimento especial, o juiz vai dar a sua sentença e aí vamos ver o que acontece. Outro dia, só para finalizar, porque meu tempo já acabou, já está off ali, aconteceu um negócio que eu liguei para a Rosário, de tão desesperada que eu fiquei. Chegou uma pessoa no gabinete, uma família, uma criança de 8 anos, e a família desesperada, porque o erro da justiça, às vezes, é misturar o direito de família com a questão das varas especializadas, e por isso a importância das varas especializadas, com a questão específica da exploração sexual do menor. Claro, essas ações, às vezes, vão para a juíza de família. A juíza de família está preocupada com a guarda, e é diferente da juíza da infância, que está preocupada com a criança. Então, nesse caso específico, a juíza de família decidiu, não, isso é briga de marido e mulher. E a criança, a cada 15 dias, o avô paterno, essa é a denúncia, que o avô paterno abusa sexualmente dela, mas só com a manipulação do clitóris, e ela continua. Há 3 anos eles estão na justiça. São 3 inquéritos, 1 arquivado e 2 em andamento. E aí você, com essa lei, você vai ter um rito sumário, o que vai impedir que essa criança seja reabusada, né? Reabusada, se é que existe esse verbo. Bom, a gente também tem algumas sugestões que a gente pontuou, tipo assim, eu acho que a Folha podia ajudar numa tipo uma carta, né? A carta do 18 de maio, embora hoje o tema seja outro, mas, enfim, aqui é esse. E aí, nessas sugestões, a gente apontou, eu tentei apontar, falo para cacete, né? Estão brigando comigo aqui. Mas não tem jeito, é porque esse é um tema que a gente acaba estudando muito, e aí tem muita sugestão, né? A obrigatoriedade das delegacias especializadas, não especializada na criança e no adolescente. E a importância do projeto, que acabamos, ninguém disse, até disse isso para o Bolsonaro no microfone. Você lembra, Rosário, na votação? Porque ele, quando soube que era da Rosário, falando nisso, quando ele soube que o projeto era da Rosário, ele foi ser contra. Porque tinha quem fosse contra. Tinha quem fosse contra. Mas foram só 2 ou 3, mas a gente conseguiu acalmar a galera. E aí eu sei que, na hora, eu disse assim, eu acho que o senhor não entendeu. Esse projeto trata de vítimas e testemunhas, não de agressores. Então, também trata das testemunhas, quando isso era uma coisa absolutamente esquecida. E, eventualmente, uma criança não sofre o abuso, mas vê sua mãe sendo espancada. É um abuso muito maior, às vezes, porque o outro ela não tem nem consciência. Mas, quando ela vê a mãe sendo surrada, né, ou o pai sendo morto, como é que ela não tem consciência disso? Isso é um trauma para o resto da vida. Então, a lei também trata dessa criança vítima. Ela não vai ser obrigada a ver o cara que tentou, não vai ter obrigada a ter contato com o homem que matou, que bateu na mãe, ou que a estuprou, que ela viu um estupro, por exemplo. A testemunha é importante, porque a gente acaba sempre falando na vítima, mas esquece que a testemunha é uma vítima, né? Ela também é uma vítima. Bom, então, são as delegacias, a necessidade das delegacias especializadas, a necessidade de velocidade nos processos judiciais, a qualidade da investigação no Brasil, que é um vexame, uma vergonha, né? E aí não tem estado, são em todos os estados, é só vocês verem os índices de homicídio. Os institutos médicos legais com o mínimo de preparação para receber essa criança. Porque você não está fazendo um exame num adulto, você está fazendo um exame numa criança. Então, só pode ser no Instituto Médico Legal, isso tem que ser repensado. Isso, claro, são políticas públicas que têm que ser montadas a nível da justiça protetiva. E, para terminar, as criações, claro, das varas criminais e um sistema de inteligência. A gente vive falando nisso, quando fala em segurança pública. Vamos criar inteligência. Mas essa inteligência não pode valer só para o traficante. Essa inteligência tem que valer na área
na internet, tem que valer para o estuprador, tem que valer para quem abusa de criança, enfim, tem que valer para a sociedade brasileira como um todo. Desculpa, eu sempre falo muito, eu tento não falar, mas não consigo. E a gente está absolutamente à disposição para discutir os temas. Para a introdução da Maitê, e depois a gente já volta para discutir, porque esses pontos são muito sensíveis mesmo. Tá, obrigada. Maitê. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar me ater aos 7 minutos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Liberta e à Folha por abrir esse espaço tão significativo para discutir esse tema, que é um desafio há tanto tempo para o país. Como a Heloísa já comentou aqui na primeira mesa, a Fundação Abrinq faz o monitoramento legislativo de todas as pautas que afetam o direito de criança e adolescente no país. Até segunda-feira, a gente estava numa contagem de 3.048 proposições que estão em tramitação no Congresso hoje. E é importante a gente dar um panorama sobre isso, porque, embora a gente consiga pensar que, em 10 anos, é possível mudar a cultura de um país, a cultura não será mudada se a gente não ficar em cima. Se a gente não continuar observando quais são as mudanças que estão sendo tramadas nos diferentes espaços públicos, espaços de disputa de políticas públicas e espaços sociais, para que, de fato, a gente faça com que as coisas avancem e não retrocedam. Então, só para dar uma ideia, diante de tantas proposições, eu precisei de uma colinha. Desse total de proposições, que no começo do ano eram em torno de 3.000, 1.733 se referem à questão da proteção de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente fala isso, parece que, nossa, como o Congresso está preocupado em proteger nossas crianças. São temas da proteção, não significa que as proposições estão voltadas a proteger os direitos de criança e adolescente. Nesse rol de mais de 1.700, tem muitas proposições que retiram direitos mais do que protegem ou garantem proposições. Direitos já estabelecidos em lei e tudo mais. Essas 1.733 são seguidas por outras 855, que são relativas ao direito à educação, e 393 relativas ao direito à saúde. Dentro da temática da proteção integral, a violência contra crianças e adolescentes é uma preocupação parlamentar que corresponde a quase 10% do total dessas mais ou menos 1.700, mas uma das questões que é fundamental para um país que tem um conjunto de leis que é considerado um dos mais modernos do mundo para criança e adolescente, é que o fortalecimento do sistema de garantia de direitos corresponde a apenas 3,5% dos projetos. Então, nós temos uma legislação que é bastante consistente, mas a estruturação de uma política pública ou de financiamento que permita com que essas leis sejam efetivamente aplicadas, elas estão nas baixas frequências de proposição legislativa. Das proposições que versam sobre violência, 93 delas tratam de violência sexual e 79 delas de violência física. E existe uma questão que a gente vem abordando há bastante tempo, que, na discussão de violência, muitas vezes a gente está trabalhando as consequências e não as causas da violência. No caso da exploração sexual, não tem como a gente discutir violência sem discutir gênero, sem discutir a cultura do machismo, mas também não tem como não discutir pobreza, não tem como não discutir desigualdade social, não tem como não discutir acesso à educação de qualidade. E esses temas são o pano de fundo para as reais transformações sociais que a gente precisa construir no país. Um dado que chama a nossa atenção, que é preocupante em relação à educação especificamente, é que apenas 0,1 dessas proposições tratam da discussão da implementação do Plano Nacional de Educação, que é a política desenhada para que a gente consiga, até 2024, ter uma educação pública de qualidade. E nós temos desafios
muito grandes na educação que estão articuladas com outros diferentes processos. Eu só queria chamar a atenção, dentro do o que está em tramitação específico de combate à exploração sexual, são duas proposições que a gente gostaria muito de ver avançar a discussão para que a gente possa chegar nos textos com as melhores condições e ter uma legislação efetiva que proteja essas vítimas, que é o PL 8042 de 2014, que é da Comissão Parlamentar de Inquérito de Denúncias de Turismo Sexual, que fala sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes em contratos públicos de grandes obras. A gente sabe que os canteiros de obra são grandes pontos de exploração sexual de criança e adolescente, principalmente em grandes obras, porque vão para lugares do país e regiões, muitas vezes muito pobres, se inserem em comunidades muito pobres, e a exploração sexual acaba sendo uma consequência muito perversa de um projeto que é supostamente de desenvolvimento. E a gente precisa fazer com que esse projeto tramite para que esse tipo de coisa pare de acontecer. E o PLS 507 de 2011, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer prioridade absoluta no julgamento dos crimes envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes. E nós somos favoráveis à priorização da tramitação desses projetos para que a gente deixe de ter um sistema que tem tanta impunidade pela demora da tramitação de projetos. Enfim, tem uma série de outros projetos que estão em tramitação que tratam do tema, que a gente tem mapeado específico de exploração sexual. São 84 proposições que são ativas nesse momento. E eu queria só finalizar falando um pouco da importância da gente olhar para além das proposições, dos avanços. Eu acho que as falas, tanto da mesa anterior quanto dessa mesa, nos dizem que, sim, é possível avançar, né, mas a importância de monitorar o que está acontecendo no Congresso, não só com o apoio dos parlamentares, mas a própria sociedade, é que uma coisa que a gente tem percebido nessa última legislatura é que alguns parlamentares têm se aproveitado de proposições que são efetivamente de proteção de direitos, como é o caso do PL 5452, que a Heloísa comentou na primeira mesa, para, em pareceres substitutivos, incluírem questões que são retrocessos da política de direito de criança e adolescente, e isso passar despercebido do debate. Então, quando a gente mapeou esse substitutivo no final do ano passado, é uma coisa que chama a atenção, fala, nossa, mas esse é um PL que era um PL de proteção e está tendo a sua essência subvertida por um substitutivo que, se ninguém está olhando para a tramitação, porque é um PL bacana, que já passou legal pelo Senado, passa uma coisa que é absolutamente escabrosa de redução de pena para crime de estupro de vulnerável, não é para qualquer estupro. Mas nós não vamos aceitar isso. É o 5452, que você é a relatora agora. Ela não vai permitir. Não. Sim, agora, por conta de uma série de ações da sociedade civil em articulação, inclusive com o governo, esse cenário mudou. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é para a necessidade de monitorar e acompanhar, porque poderia ter passado. Como a gente está vendo isso acontecer em outras proposições. Então, a necessidade do monitoramento, do acompanhamento do que está acontecendo é fundamental. E mais um segundinho para chamar a atenção de que os avanços legislativos eles só vão se concretizar de fato se a gente tiver as políticas públicas e os investimentos que são necessários para dar estrutura para que essas violações parem de acontecer.
né? E isso significa, inclusive, orçamento. Não dá para a gente discutir política pública na boa vontade nem do gestor, nem na boa vontade da comunidade, porque o gestor também precisa de estrutura para aplicar a lei e para fornecer o serviço sobre o qual ele é responsável. É isso. Maite, vamos... Obrigada. Obrigada, Maite. Bom, eu acho que o debate aqui já está nascendo, ele está surgindo naturalmente, né? Vamos começar? Eu acho que tem um microfone para cada uma agora. E eu já estou recebendo as perguntas da plateia. Tem uma aqui que é ela é mais conceitual, né? Então, até 14 anos é pedofilia, de 14 anos até 16 anos é corrupção de menores. Quais são as punições e as diferenças entre essas duas classificações? Agora, bom, acho que essa colocação da deputada é até interessante, né? Quando a gente vai a campo, a gente percebe que, principalmente nesses rincões aí onde eu fui... Oi, desculpa? Ah, sim, ótimo. Eu não tenho A gente percebe que a população não conhece, óbvio, ninguém pode alegar o desconhecimento, não conhece a lei, tem ali uma dificuldade de conceito mesmo, de educação, de acesso à informação, mas tem também a coisa da cultura, né? Antes, eu não sei se a deputada vai conseguir... A deputada vai conseguir responder. Eu acho que isso mudou. É uma pergunta tão específica sobre a legislação que valeria a pena a gente ter aqui o texto da lei para conseguir também, porque nós não temos o texto da lei na memória todo ele. Se tiver algum jurista aqui com o texto da lei não, mas, todo assim, ele na mão... a pedofilia pode... Mas não é isso, não. Não existe mais essa história da corrupção de menores, aquele negócio antigo. Não é mais corrupção de menores. É por isso que eu disse, a Rosário disse, eu disse também, o artigo já não é mais corromper menor. Me dá minha internet aí, Felipe. Olha só. Pega o Código Penal. Não sei quem perguntou, mas, enfim, no parágrafo 1º diz assim, 215. do 213, que é o global. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar e permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 6 a 10 anos. Então, 6 a 10 anos. Aí, no parágrafo, se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos, portanto, não existe mais isso, ou maior de 14, entre 14 e 18, pena passa a ser de 8 a 12 anos. E se a conduta leva à morte, de 12 a 30 anos, como igual ao do homicídio. Então, na minha memória, pelo menos, quando a gente altera em 2014, a gente acaba com isso. O que é importante dizer é que nós aqui, quando trabalhamos com legislação penal, nós analisamos a métrica também, no sentido de criar coerências na legislação. Por conta das penas. E a proporcionalidade. Nesta legislação, como nas demais, as pessoas que atuam normalmente com direitos humanos não estão buscando a ampliação das penas, mas o agravante delas diante da capacidade da perversidade, daquilo que nós não temos legislado. Então, toda essa legislação penal aqui, quando nós citamos que modificamos o título 6º do Código Penal para que ele passasse a ser um crime contra a pessoa, e criamos no 217 a figura penal do estupro de vulnerável, até 14 anos, nós não ampliamos penas, simplesmente. Nós qualificamos de modo específico. Incluímos não só as crianças e adolescentes até 14 anos, mas incluímos também as pessoas com deficiência. Aqui, no mesmo artigo. Eu acho que a pedofilia está no 215, mas eu não tenho de cor o texto. 218. Bom, quem é o autor da pergunta? A pessoa pode me ajudar aqui? O autor da pergunta. Por favor, por que a sua pergunta? Qual é a sua dúvida exatamente? O senhor quer fazer um teste sobre o Código Penal conosco? Nos lascamos. Aqui, peraí, já nós não aqui. Temos na memória realmente artigo por artigo do Código Penal, em que pese a gente ter trabalhado. Então, peço desculpas
por isto, nem trouxe. Mas, ouvindo talvez ao senhor, qual é exatamente sua dúvida sobre o texto, sobre o que nós quisemos escrever. Não ouvi nada. Não. Fala alto. É que, segundo ele, a partir de 14, a criança já teria, o adolescente já teria consciência. Então, essa é uma Só diferença pode até que ter talvez eu e consciência. Laura tenhamos. Quando Laura falou que nós temos que mudar para os 13... Não, temos que pensar. Olha, eu não acho, sabe? Eu não penso isso. Eu penso que nós temos que legislar, neste sentido, para os mais vulneráveis. Quando as pessoas têm uma relação estabelecida no âmbito do consenso, do pacto entre iguais, mediada, é muito diferente de uma coisa, por exemplo, entre adultos e alguém que tem 14 anos. Realmente, vocês podem achar que eu sou extremamente conservadora, mas talvez eu seja extremamente conservadora. Eu defendo que essa lei seja, assumo isso, que esta lei se mantenha, porque nós estamos vivendo um rompimento da ideia de proteção da infância, como se isto fosse... como se todas as questões pudessem ser possíveis. E aí eu quero me valer da fala da Fundação Abrinq para dizer uma coisa para vocês. Talvez a pior coisa que tenha acontecido no Brasil foi quando a gente debateu o Plano Nacional de Educação, os setores fundamentalistas, não tem outra palavra para dizer isso, que têm misturado excessivamente a religião com a política no Brasil, terem imposto e terem garantido e aprovado retirar estes temas do Plano Nacional de Educação. Nós não temos hoje no Brasil nenhum instrumento de autoproteção. Como é que as pessoas vão se autoproteger se não conhecem o seu corpo, que o seu corpo lhe pertence, e essas coisas muitas vezes não são tratadas em casa? Eu sei que no plano da sexualidade, cada família, enfim, as famílias devem ter a prioridade total, não é o Estado que deve formar a visão sobre sexualidade que cada um e cada uma tenha. Eu não proponho isso. Eu acho que nas relações humanas, enfim, mas a autoproteção está proibida de ser tratada nas escolas brasileiras, simplesmente porque todos esses temas foram retirados do Plano Nacional de Educação. Então, o senhor vê que a gente tenta legislar na área penal, mas a gente precisa, como disse a Fundação Abrinq, de políticas públicas e de outras dimensões também, porque os juízes também terão a sua interpretação, mas as crianças têm que ter a possibilidade de se autoprotegerem e de dizerem, isso é uma violência. O que acontece comigo dentro de casa, em qualquer lugar, eu tenho 13 ou 14 anos, eu não queria isto. A criança tem que poder dizer, eu não queria isto. E a gente vê histórias de crianças que crescem com a violência de um modo tal que acreditam que aquilo é parte da relação que tem com os adultos. Tanto é o tempo em que são abusadas. Porque o abusador não abusa por pouco tempo. Em geral, ele abusa por muito tempo antes de ser descoberto. Aliás, Muito tempo. Deixa eu só... O depoimento, a leitura o dramática Código Penal para ele. do texto anterior, do livro em que trata das meninas da esquina, ela confirma tudo isso que foi dito aqui por Maria do Rosário. Né? Tanto o tempo do abuso, o abusador ele permanece, quanto o conceito, não seria nem conceito, mas a consciência de ilicitude que não há na criança e no adolescente. Não há, ele não tem consciência clara do significado do abuso. Então, eu realmente, nesse sentido, eu concordo com Maria do Rosário. E quanto só ao queria artigo fazer 214. um parênteses para reforçar uma questão que apareceu aqui. Embora a gente não tenha mais no Código Penal a violação, o crime do estupro como violação dos costumes e da moral, a gente não pode deixar de lembrar da realidade de casamento infantil que a gente tem no Brasil, que continua sendo, sim, máscara para abuso sexual. Isso é um horror. Continua assim. Eu apresentei um projeto sobre isso, depois vocês avaliam, para se quiser mudar, a gente altera. Mas eu tratei do tema, porque é um absurdo. Tem que porque tratar. a questão,
a questão da mudança de cultura é entender, em que momento também essas meninas se veem numa situação onde casar com o seu agressor é solução melhor do que não casar. Será que elas optam por isso, por sua questão socioeconômica ou porque na região onde elas estão elas não têm a que recorrer? A Plan International faz um trabalho bastante importante, em parceria com a Promundo, lançaram um estudo muito chocante sobre casamento infantil no Brasil o ano passado, e esse tema tem sido colocado em pauta com frequência, mais recentemente, porque isso é uma aberração. Quando a gente ouve sobre casamento infantil em países africanos, em países islâmicos, em países da Ásia, fica todo mundo de olho arregalado. Quando a gente tem uma realidade bastante significativa disso, aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, seja pela cultura machista, seja pela cultura de criminalização da pobreza e de vulnerabilidade, o casamento infantil é uma solução, não é uma violência. É visto como solução. E isso também é uma questão cultural que a gente precisa combater, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista cultural, de que o abusador ele não resolve o problema quando ele se casa com a vítima do seu abuso. Agora, Maite, Desculpa, eu só quero dizer uma coisa, porque eu fiquei com isso aqui na cabeça. Não tem mais corrupção de menores, não amigos, sabe mais. por quê? O que tem é o seguinte, existe, sim, o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes. 241. Simplesmente por um fator nós tiramos isto. Nós tiramos isso porque muitas vezes era usado que a criança já era corrompida e nós não aceitávamos isso. Entendeu? Não tem mais então, isso aí. Então, isso não existe. Esse artigo não existe. E o 241, não existe mais, entre 14 e 18, não existe mais de 14 a 16. Isso foi o que eu disse, com a CPI caiu. E aqui, na verdade, o 241 é o que diz: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive no meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. E aí é criança e adolescente até os 18. É tudo igual. Não muda nada, é a caracterização da ONU. Acabou. A gente está falando muito aqui sobre a legislação, mas acho interessante a gente passar um pouquinho pela execução dessa lei. A gente já tem lei, a gente ouve muito falar isso, a gente já tem lei, a dificuldade é a justiça. É um absurdo a gente falar em machismo, já que a gente está falando tanto de relações de poder, aí dessa supremacia do homem, é um absurdo a gente falar do machismo também na justiça? Não é absurdo, ao contrário. É a coisa mais comum do mundo. Porque o machismo está dentro de cada um desses homens, de alguma maneira. E no dia a dia da gente, seja no parlamento, seja no Poder Judiciário, ou no Poder Executivo, aliás, ele está arraigado. Basta ver que a primeira vez que a Lei Maria da Penha foi aplicada, ela foi aplicada contra uma mulher. É claro que no judiciário, até pela formação do judiciário brasileiro, extremamente conservador, diga-se de passagem, a marca do machismo está em tudo. Está em tudo. Eram os mesmos juízes que antes diziam que a mulher que era estuprada e os delegados... Mas você pode ver os casos, aquela menina... Era uma culpada porque estavam vestidas com a roupa curta. Com a roupa curta. Machismo. Aquela menina que foi do estupro coletivo. Aliás, os estupros coletivos que se multiplicam. Aliás, nós conseguimos colocar em votação essa matéria da lei, da escuta especial e do depoimento especial, porque nós entramos na sala do presidente da Câmara, do Rodrigo... Porque nós fazemos uma dupla dinâmica, PT e PMDB do bem. Cunha. Teve vários, por isso que eu estou não era antes, Era antes do Rodrigo Maia, foi ele que votou, mas foi antes. Naquele período que a gente não tinha muito um presidente, mas é o seguinte, nós entramos lá no dia em que aconteceu o estupro daquela menina, no Rio, depois do atendimento terrível que ela teve por um delegado, e dissemos, nós temos um projeto de lei para votar, e trata disto. E aí nós conseguimos a urgência. E essa urgência só aconteceu porque nós
pressionamos a partir de um caso real, porque aquele delegado perguntou coisas terríveis para aquela menina, que agora ele não pode fazer, até porque aqui tem a responsabilização do agente público também neste caso. E aí nós conseguimos a urgência e conseguimos que Laura fosse a relatora e conseguimos dar conta dessa matéria rapidamente no Senado. E conseguimos unir também, porque daí teve o governo também, neste caso, eu preciso dizer isso, também favorável. Não, e ajudou. Nós atuamos ajudou, aí, o Ministério da Justiça ajudou juntos. muito. E Agora, da assistência também. Agora, quero citar 2 exemplos de machismo em sentença judicial. Um juiz que diz que uma criança de 8 anos, isso é um juiz do Rio Grande do Sul, não é nenhuma neófita em sexo. Isso está escrito numa sentença, porque ela já tinha experiências anteriores. Outro, aqui em São Paulo, De estupro. 2 meninas em uma praça, o abusador foi liberado pelo tribunal. Vocês lembram dessa situação? Porque ele pagou por sexo, exploração sexual, crime, com aquelas crianças. E o juiz da primeira instância considerou também que as meninas já tinham experiências sexuais anteriores. Elas já eram, portanto, está escrito na sentença, corrompidas. Esse texto, essa frase, essa palavra que não sai da cabeça, apesar de ter saído da lei. Então, quando a gente lê isso, naquela ocasião, vocês muitos aqui ajudaram, Fundação Abrinq, a que nós recorrêssemos ao STJ e conseguimos a reversão desta medida no STJ para não criarmos uma jurisprudência. Porque assim como você, Maitê, colocou que a gente tem que ter atenção ao que é votado no parlamento, nós temos que ter atenção sobre o que é decidido nos tribunais para não criarmos jurisprudência contra as crianças. E eu acho que essas 2 sentenças mostram que há um tipo de machismo ainda mais perverso, porque ele é também de poder sobre a criança. O machismo é perverso, sim, mas quando o machismo se mistura com racismo, quando se mistura com a opressão da criança, eu acho que ele fica ainda mais perverso. Agora, deputada, talvez a senhora tenha, ou a Maitê, existe esse número, existe essa estatística dentro desse universo de denúncias, de casos levantados, qual parcela chega a uma condenação definitiva? Não tem. Não, Não, o judiciário não faz esse tipo de levantamento. E a gente também não tem condição de fazer, porque muitos desses processos correm em segredo de justiça. A gente não teria nem como ter acesso a esse tipo de informação. Mas o que se diz, argumentos, inclusive, de que a pena para estupro de vulnerável é muito alta, é de que, quando os casos batem lá no judiciário, eles estão sendo enquadrados como contravenção penal, para não condenar a 8 anos de prisão uma pessoa que só passou a mão em alguém. Né? Só que exemplos usados para esse tipo de argumentação envolviam atos, que eu não vou repetir aqui, com crianças de 6 anos. Né? Então, existe uma... Voltando a dizer, né, o problema não está na lei, está na aplicação da lei. E no entendimento de que os operadores da lei têm, e aí não só no judiciário, não, o entendimento que os gestores têm sobre o que é a lei, o judiciário e os parlamentares, quando pensam recrudescimento da lei ou outras questões, é na interpretação de qual é a aplicação efetiva aqui. Né? A senadora Lídice citou o SINASE. O SINASE é uma política que foi aprovada em 2002 e até hoje não é efetivamente implementada no país. E a gente está discutindo redução da maioridade penal, está discutindo ampliação do tempo de internação. Exatamente. Então, o SINASE é uma lei que foi aprovada, por exemplo, sem ter orçamento previsto. Exatamente. Né? Então, nessa lógica, para outros diferentes instrumentos legais e para outras diferentes políticas públicas, eu vou me permitir comentar aqui uma informação que a Plan compartilhou comigo. Eles foram atrás de saber qual que era o recurso que estava sendo investido no programa de
turismo sustentável, do Ministério do Turismo, porque também o nosso orçamento é uma caixa de Pandora. Para você entender o que acontece ali dentro, é muito difícil, ele é pouco transparente, né, do ponto de vista de quanto recurso vai para onde, para qual programa, quanto é aplicado, quanto é previsto. Contingencia tudo. Contingenciamentos e tudo mais. E a informação que eles obtiveram do Ministério é que este programa, que sempre foi uma vitrine governamental de combate a turismo sexual e exploração de criança e adolescente, teve um corte de 70% no seu orçamento. Porque o corte do Ministério, aí, por acaso, eu ouvi o ministro Marcos outro dia, o corte geral do Ministério é de 65%. Mas exatamente. Isso foi acima do corte geral. Então, a gente tem foi uma... acima, mas tem que saber qual é o programa. Tem que... Aí, eu então, acho que você mas pode aí passar, a gente vai precisa no Max, não tem a problema gente nenhum. não Ele tem, a questão é que, Isso é para o ótimo. controle social, a gente não tem condição hoje de pegar as 1000 páginas do orçamento público e entender para onde vai o dinheiro, né? Eu, particularmente, entendo que existem questões aí de realocação de recursos, de transferência, que grandes rubricas facilitam a atuação governamental. Ok, mas é transparência zero. A gente não consegue saber, né? E pedir essas informações pela Lei de Acesso à Informação também é complicado, porque, muitas vezes, se a gente não entende a organização do orçamento, a gente não tem nem como estruturar o pedido. Não, mas a comissão de orçamento acompanha o tempo todo. E, se tiver alguma dúvida, só ir na comissão de orçamento, tem uma equipe técnica Mas fantástica. eu acho que a gente pode melhorar isso. É, até pode porque ajudar, mas... vale a pena orçamento mais referir transparente. que desde antes da elaboração da Constituição, existe uma frente parlamentar de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que foi estruturada inicialmente pela deputada Rita Camata, e que, na verdade, nós somos, assim, as pessoas, é como uma corrida de bastão. Nós trabalhamos com a área da infância, pegando essa missão os temas. em legislaturas, os temas da infância. Então, acho que nós podemos, até pelo seu alerta mais uma vez, pegar os projetos de lei. Nós estamos também fazendo a nossa pauta. E dessa frente parlamentar participam muitos colegas. Eu Vamos quero, pegar isso. são esses dados dessa decisão judicial, a gente conseguiu aprovar, quer dizer, pelo menos apresentar uma CPI na Câmara, a CPI do estupro, da banalização do estupro, da questão do estupro. Porque, se a gente não fala no tema, parece que a sociedade esquece que acontece. Então, tem que ficar falando, senão a gente só fala no tema quando acontece. Aconteceu um estupro coletivo, vamos mudar alguma coisa. Mas não pode ser assim, né? A gente tem que tentar falar no tema sempre, para poder manter em voga. Eu queria comentar... E talvez, nessa CPI, a gente pode, aí sim, investigar essas sentenças. E aí a gente pode direcionar. Só para não perder me ouviu, aqui, já entendeu. O Maite citou que os juízes, muitas vezes, podem achar que a pena é alta para um tipo de... Mas por que nós tínhamos que trabalhar também uma responsabilização razoável, eu diria? Eu não quero concordar com alta. Razoável, forte. Porque nós não queremos que chegue aquilo que digamos assim... Primeiro, que nós consideramos, como na legislação internacional, nós ampliamos o escopo sobre o que é estupro. Antes, o estupro era só a conjunção carnal vaginal. Introdução do pênis. Exatamente. Era um ato sexual completo e vaginal, portanto, era contra meninas ou mulheres. Nós ampliamos isto. E, ao ampliarmos, nós estamos também prevenindo, na nossa opinião, com a legislação penal, de que chegue a uma situação como essa. Né? Eu não consigo entender como é que pode ser contravenção penal. Você diz, passou a mão. Consigo. Não existe um estuprador que vai passar a mão. Ele começa passando a mão e vai continuar passando o resto. Então, isso, para nós, é importante que não modifique. Nós não queremos seguir a linha de minimizar o que significa o crime de estupro. Voltar no tempo e considerar o estupro apenas um ato sexual completo, que seria vaginal, é uma violência, retomar os aspectos de violência. Está aí, uma coisa que não passaria sobre hoje. Isso na Esquece. Veja bem. Ao contrário, agora a gente vai transformar em imprescritível. Alta a penalidade vem justamente da cultura
de que Machista, isso mesmo. da dominação sexual. Senão, ele seria considerado necessariamente adequado à pena. E mais, nós não podemos abrir mão disso, porque nós precisamos que isso seja uma postura central dentro da sociedade, a sua punição. Nós estamos falando da estatística de como isso... Ora, eu participei da CPI, fui presidente da CPI dos assassinatos de jovens. Assassinatos no Brasil, a estatística é de 8% de esclarecimento, de resolução de crime. Ora, se assassinato, que é algo indiscutível, a perda da vida, tem 8% de resultado, você imagine um crime com esse conteúdo cultural tão forte, né, de conivência. E aí precisamos ter claro que a conivência é da sociedade. Quando a justiça é conivente, ela está expressando um posicionamento da sociedade. Ela é parte dessa sociedade. Da mesma forma que a conivência existente no parlamento também é parte dessa sociedade. Não é? A presença da mulher no parlamento, que é extremamente minoritária no Brasil, menos de 10%, 9%. mas ela permite com que haja o constrangimento. É associado o constrangimento à televisão e agora mais à rede social, porque a posição do deputado ela está sendo julgada por uma opinião pública que agora, através das redes sociais, pode condená-lo. Isso nos ajuda um pouco, mas, na essência, quando nós falamos aqui todas essas leis, não vamos voltar à história, mas cada pedacinho de lei que a gente consegue é com um esforço muito grande e só após algum ato que choque a sociedade que nos permita ter o pretexto de justificar para o conjunto que aquela lei é importante. No geral, todas essas leis, eu digo, elas são unanimidades, entre aspas, inexistentes. Elas são as unanimidades retiradas do constrangimento de ser contra. Essa é que é a realidade do Brasil. E é por isso que a gente aprova um ECA e, logo depois, olha, eu nunca fui num espaço assim de debate mais amplo que não houvesse uma pergunta para mim sobre o ECA condenatória. Eles usam como isca a questão da maioridade penal. E distribuem essa ideia aí. O ECA é aquele que permite a impunidade do adolescente que matou. Do infrator. Né? Infrator e que matou. Né? Começa por aí. E usa esse instrumento para dizer que o ECA é um estatuto ou uma lei que protege aquele que comete crime e que tem... Esse é o discurso violento que nós ouvimos todos os dias. Eu, no Senado, tenho os representantes desse discurso, e na Câmara, porque é maior, tem uma bancada maior ainda disso. Então, nós conseguimos leis que expressam um movimento da sociedade, mas um movimento que eu diria que ainda é de uma consciência minoritária da sociedade brasileira. E se nós não tomarmos para nós, através das organizações, a ideia de transformar estas leis e esta consciência numa consciência majoritária, nós vamos continuar tendo 4.000 e tantas leis aqui colocadas lá, uma boa parte delas que retrocedem em relação ao conquistado, né? E a sociedade alheia a isso que está acontecendo. Meninas, a conversa está produtivíssima, mas eu estou recebendo uma chamada aqui para a gente ir para o almoço. O almoço vai ser servido nos nossos 2 espaços aqui, estão todos convidados. A próxima mesa começa pontualmente às 14h, e eu queria agradecer demais pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Desculpa a irreverência, mas, enfim... Obrigada. Nós é que agradecemos. Essa nossa invisibilidade precisa ser rompida. Muito obrigada. Obrigada mesmo.